Em 1945, o Japão foi atacado pelos americanos. O ataque deixou as cidades destruídas, economia colapsada, um império derrotado. Mas em poucas décadas, essa nação renasceria das cinzas e se tornaria uma potência global em tecnologia e inovação. Como isso foi possível? Essa é a história de uma grande nação, chamada Japão. Capítulo 1. O Japão derrotado. O cenário do pós-guerra era desolador. Hiroshima e Nagasaki se tornaram símbolos da destruição nuclear. A infraestrutura do país estava em colapso. Milhões estavam desempregados. A fome se espalhava pelos centros urbanos. A população estava emocionalmente abalada e o futuro parecia incerto. O imperador Hirohito, considerado uma figura divina por séculos, agora discursava pela rádio, rendendo-se. Pela primeira vez, o Japão foi forçado a encarar sua humanidade e sua fragilidade. O país estava ocupado por tropas estrangeiras e precisava recomeçar, do zero. Capítulo 2. A ocupação americana. Durante 7 anos, o Japão esteve sob o controle das forças de ocupação lideradas pelos Estados Unidos. À frente estava o general Douglas MacArthur, que comandou não apenas as tropas, mas também as reformas. A nova Constituição japonesa foi promulgada em 1947, substituindo o poder imperial por uma democracia parlamentar. As mulheres conquistaram o direito de votar. A liberdade de expressão foi garantida. O sistema educacional foi completamente remodelado. A economia passou por uma reestruturação, com uma reforma agrária que redistribuiu terras dos latifundiários aos camponeses. E, com apoio financeiro dos Estados Unidos, o Japão pôde respirar novamente. Essa ocupação não foi apenas militar. Foi cultural, social e política, e seria o início de uma das maiores viradas da história moderna. Capítulo 3. O milagre econômico. Nos anos 1950 e 60, o Japão começou a dar sinais de uma recuperação surpreendente. Com o apoio do governo, foram criadas políticas industriais eficientes. Grandes conglomerados, chamados keiretsu, surgiram, unindo bancos, fábricas e empresas comerciais. O foco era claro: eficiência, produtividade e exportação. A Toyota revolucionou o setor automotivo com o sistema de produção enxuta. A Sony apresentou ao mundo produtos compactos, inovadores e acessíveis. Em apenas 25 anos, o Japão se tornaria a segunda maior economia do mundo. Esse fenômeno ficou conhecido como o milagre econômico japonês. O mundo assistia surpreso a um país outrora arrasado assumir o centro da nova ordem econômica global. Capítulo 4. Educação e cultura empresarial. Por trás dos números, havia um povo profundamente dedicado à educação e à excelência. O Japão investiu pesado na formação de professores, na valorização da ciência e no ensino técnico. As crianças aprendiam desde cedo o valor do coletivo, da disciplina e da precisão. Nas empresas, a cultura do trabalho se baseava em conceitos únicos: Kaizen, a melhoria contínua; Gemba, o local real da ação; Senpai e Kohai, respeito entre gerações. Não se tratava apenas de produzir, mas de produzir com perfeição, respeitando a hierarquia e o grupo. Essa cultura moldaria o DNA da indústria japonesa por décadas. Capítulo 5. A potência tecnológica. A década de 1980 foi marcada pelo auge da supremacia tecnológica japonesa. Produtos eletrônicos vindos do Japão invadiam o mundo: rádios, TVs, videocassetes, Walkmans. No setor automotivo, o país virou referência em eficiência e qualidade. A Sony, a Panasonic, a Toshiba, a Nikon, a Nintendo, todas transformaram o modo como o mundo consumia tecnologia. E não era apenas sobre produtos. O Japão liderava também em robótica, inovação industrial e automação. O trem-bala Shinkansen se tornou símbolo de velocidade e pontualidade. O país deixava de ser apenas um fabricante e se tornava um arquiteto do futuro. Capítulo 6.
O Japão hoje. O Japão segue como uma das maiores economias do planeta. Com uma população que envelhece rapidamente, o país enfrenta novos desafios, mas continua liderando em robótica, inteligência artificial e transporte inteligente. As cidades japonesas estão entre as mais organizadas e seguras do mundo. A cultura da excelência permanece viva, das escolas às indústrias. O Japão se tornou um exemplo global de resiliência, inovação e visão de longo prazo. Um país que soube usar a derrota como combustível para uma nova era. A história do Japão nos ensina uma lição poderosa. Mesmo nos momentos mais sombrios, é possível recomeçar. Com disciplina, educação e coragem, uma nação destruída pode se transformar em uma potência admirada pelo mundo inteiro. Esta foi a jornada do Japão, uma verdadeira grande nação. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal Grandes Nações, deixe seu like e compartilhe com quem ama história e geopolítica. Obrigado por assistir e até o próximo capítulo.